eu fui super acolhida pela comunidade, pelos brasileiros da comunidade, os estrangeiros, os outros voluntários também. Foi uma experiência muito gostosa, mas muito desafiadora, principalmente porque eu não tinha inglês. Eu vim pra cá com inglês muito básico. E sim, é possível? É possível. É fácil? Não é fácil. Foi muito ruim. Eu fui dormir com dor de cabeça. Eu acho que, tipo, por 2, 3 meses, acho que com 3 meses começou a diminuir meus problemas com dor de cabeça. Porque você tá ali o tempo inteiro tentando, numa sentença inteira, numa conversa inteira, você tenta pescar uma palavra aqui e outra ali que você entende e tentar fazer sentido, e ir no celular e traduzir. E eu não conseguia entender o que falavam comigo, eu não conseguia me expressar, era outra coisa que, assim, me matava. Eu sou geminiana, eu sou muito comunicadora, eu amo falar, amo me expressar, e eu não podia. Eu não podia falar, porque eu não sabia, eu não conseguia me expressar, e foi muito desafiador. Eu acho que essa foi a parte mais desafiadora, foi eu não ter o inglês. Então, assim, é possível? Dá pra vir? Dá, mas você vai sofrer o triplo do que alguém que já vinha com inglês, ou pelo menos o inglês mais médio. Então teve essa parte, eu tive pessoas me ajudando, outros brasileiros que já estavam aqui há mais tempo, estavam sempre ali me ajudando a traduzir e a entender as conversas. Eu me esforcei muito pra não ficar falando português. O pouquinho que eu sabia inglês, eu falava em inglês. Eu fazia mímica. Cara, eu achava que era horrível em mímica. Eu fazia mímica pra tentar expressar um negócio que eu queria. E eles entendiam. Eles são muito mais pacientes com o nosso inglês básico do que o próprio brasileiro. Se aí no Brasil você fala uma coisinha errada, nossa, que horroroso. Aqui eles entendem. Se eles entendem o sentido da frase, tá tudo bem. Eles entenderam o que você quis dizer. Se você permitir, e no meu caso eu permiti, as pessoas vão te ajudar a corrigir. Então eu pedia que as pessoas me corrigissem, me falassem qual era o certo. Porque aí eu ia aprendendo, tem pessoas que não gostam, e eles vão super respeitar, eles vão te tratar da mesma maneira e vão entender o que dá pra entender. E assim, estudando, tentando melhorar o inglês, como tava trabalhando com cuidado, tá, não dava pra ficar no celular. Então, às vezes eu ouvia palavras que eu não sabia o significado, ou eu queria falar uma coisa que eu não sabia como, eu ia rapidinho no meu bloco de notas, ou anotava no papel, o que tivesse mais fácil. Anotava, e aí antes de ir pra cama, mesmo com dor de cabeça, eu só olhava o que significa essa palavra e como que eu falo essa palavra. E guardava, e aí mais pra frente, no final de semana, ou quando fosse que eu ia conseguir estudar, eu revia. Mas pelo menos eu fazia aquilo ali pra ficar na cabeça. Isso me ajudou muito nos primeiros 3 meses. E o trabalho em si... A gente veio como cuidadora de pessoas com dificuldade de aprendizados, eficiência, o que significa que a fala deles não é tão clara, não são tão clara a fala dos nossos clientes. Esse era outro desafio, acho que mesmo... Que daí não era só o inglês, era entender o inglês deles. Porque tem até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, sobre o nível de inglês pra vir aqui trabalhar, né? Dá pra vir com nível básico? Não dá, gente. Básico assim, porque no Brasil a gente tem esse conceito de que muita gente pensa que é básico e na verdade não é. Se você consegue entender algumas palavras, se você consegue ser entendida, não importa se está correto gramaticalmente, mas se você consegue ser entendida, você é básica, né? Diferente do nível 0 de inglês. São coisas diferentes. Né? Que daí, nível 0 é assim... Pergunta quantos anos você tem, a pessoa não consegue responder. Aí não dá, gente, aí não tem como. Aí não dá, gente. Nível básico dá pra vir, mas nível 0, né? Então tem que entender as diferenças aí de níveis de inglês. Isso é importante. Mas você vir pro país e trabalhar, porque é um trabalho, né? O trabalho voluntário é um trabalho. É muito trabalho. É um trabalho. E aí você vai receber instruções em inglês. Você tem que criar essa comunicação. E daí, se você tem um inglês muito 0 ou básico, como é que você vai produzir? Como é que você vai trabalhar em algo
se você não consegue executar porque você não tá entendendo o que é pra ser executado. E tem isso também, eu cheguei com inglês básico, não era zero, eu entendia mais do que eu conseguia me expressar, como a maioria de todos nós quando tá ali no básico, mas eu entendia assim uma palavra ou outra, eu entendia umas coisinhas e conseguia me expressar, nem que uma palavra e mímica, mas dava certo. Só que eu tava estudando constantemente e sempre me esforçando pra melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, o vocabulário do ambiente de trabalho, que é o ambiente de saúde, que a gente não aprende nesses cursinhos, nessas coisinhas online, então pesquisando isso. Mas eu também vi pessoas que não se esforçaram tanto e passou o ano inteiro, não só na minha comunidade, você vê pessoas em outras comunidades sofrendo com isso. Daí fica na comunidade brasileira e aí não pratica o inglês, não se esforça, não evolui, daí passa o ano e a pessoa não conseguiu evoluir. E assim, eles são compreensivos até a parte 2, até a página 2, né? Então, você chegar com o inglês mais básico, eles vão te apoiar, os ingleses te ajudar a melhorar. Mas passar 6 meses, você ainda tá no mesmo nível que você chegou, aí você vai começar a sofrer, porque aí eles não vão mais querer saber que você é básico, porque aí é questão de esforço seu, não vão mais facilitar as coisas pra você só porque você não tem inglês, porque você já deveria saber o intermediário mais ou menos, e as coisas começam a ficar mais difíceis pra você começa a ser julgada, você começa a passar um monte de perrengue porque seu inglês não melhorou. E aí é ruim, é um certo preconceito, é uma certa... Dependendo a situação, uma xenofobia, talvez. Só que também vem a parte do seu esforço, porque você não vem pra cá só nas mil maravilhas, você tem que se esforçar, senão você não vai sair do básico. Até porque pra eu conseguir passar, né, do visto de voluntário pro visto de trabalho, você tem que fazer uma prova em inglês e provar eficiência em inglês pra conseguir trocar, né, o visto. Então, não adianta, tem que vir se esforçar mesmo, e é o que eu sempre falo, encontrar o equilíbrio, porque tem os brasileiros que vêm pra cá e tem alergia de brasileiro, só quer ficar com inglês e tal, mas aí o teu emocional acaba ficando meio abalado, porque às vezes a gente precisa também falar em português, a gente precisa das amizades que entendem a gente, que entendem a nossa cultura. Mas ao mesmo tempo, não fique só com os brasileiros, não se acomode só com a comunidade brasileira. Vá, tente falar inglês, tente entender, né? E tente melhorar. Ou mesmo se você tiver com seus amigos brasileiros, fale inglês. Então, assim, eu as pessoas mais próximas brasileiros que eu tive na minha experiência, até mesmo a voluntária que morava comigo na minha casa, a gente só falava inglês. E aí, às vezes, era até engraçado, porque a gente tava falando inglês, como que fala isso aqui em inglês? Ah, é isso. E continuava a frase em inglês. A gente pausava, descobria como falar aquilo e voltava. Porque, graças a Deus, se você tá falando inglês com um brasileiro, você tem essa flexibilidade de errar, de procurar o que significa, como falar. A pronúncia é mais fácil. A pronúncia, então, você entende melhor o seu amigo brasileiro do que o estrangeiro. Mas é o se esforçar. Mesmo que você só tenha amigos brasileiros, o que não é recomendado, mas pelo menos... se esforce entre os amigos brasileiros falar inglês, porque isso vai ajudar você a evoluir. E quais foram as suas estratégias, assim, pra estudar? Porque como você falou... não foi fácil. Gente, não se esquece de novo, hein? Se inscreve aqui, porque vai vir vários vídeos aqui, ó. Só uma dica boa. Mas, porque como você falou, você veio com um nível básico de entender e falar meio que igual índio, né? Era muito E hoje você é totalmente fluente em inglês e num intervalo assim de um ano e meio, né? Então, como que você conseguiu dentro desse... E olha, gente, uma coisa interessante, né? Tem muita gente que vende por aí. Ah, fique fluente em 3 meses, fique fluente... Gente, ela veio pra cá com básico um ano e meio pra ficar fluente. E mesmo assim, hoje ainda a gente erra um monte de coisa que os namorados ficam assim, não é assim, é assado. Ah, é assim sim.
3 meses e você virou a chavinha. Quais foram as estratégias que você usou pra conseguir ser fluente mais rápido estando aqui? Foi... Como eu disse, os 3 primeiros meses foram muito difíceis, com dor de cabeça, por eu não... E até depois você ainda sente um pouquinho, quando você só escuta inglês, dá dor de cabeça, você fica cansado mais rápido. Então era difícil, até mesmo a escala de trabalho era muito desorganizada, então não é tipo bonitinho de segunda a sexta ou de domingo a sexta e folga sexta, sábado, não tinha isso. Era uma folga por semana e aí nos 6 dias de trabalho, um dia era de manhã, um dia era noite, aí à noite você terminava 9 e pouco pra estar de pé 6 horas da manhã no dia seguinte e era muito bagunçado. Aí você trabalhava de manhã 2 horas, parava por 2, 3 horas, trabalhava no almoço, parava de novo e ia trabalhar à noite. Gente, é uma rotina, assim, muito bagunçada, você não tem tempo pra nada. Aí você volta pro quarto 9, 10 horas da manhã, você tá cansado, você tá morrendo de sono, você quer dormir. Foi muito difícil. Nos 3 primeiros meses eu respeitei mais meu corpo, eu estudava mais o vocabulário do que eu tava ali presenciando, do que realmente tá estudando, fazendo aula e tudo mais. Nas folgas eu tentava fazer um pouquinho de aula, mas não durante o dia de trabalho, porque você fez aula com um professor? Não, aula online. Pra ser sincera, eu até paguei, na época, um curso de inglês à distância. Não era professor, era esses cursos de inglês que você compra, vem no Hotmart, as aulas lá, enfim, eu comprei um. Que era de uma britânica e até que ajudou um pouco, mas era muito assim, eu ir sozinha pesquisar o que as coisas significavam, pesquisar as regras. Tem muita coisa online também, né? Tem muito. Esses vídeos, né, de aula de inglês online, verbos online. Tem muito. Dá muito certo. Eu tinha, tipo, 5 professores diferentes, tudo online. Uma eu paguei, mas foi porque eu paguei quando eu ainda tava no Brasil. E ainda tinha acesso, mas todo o resto foi procurando professores online no YouTube que dão aula de graça. Daí você anotava. E eu anotava, eu tinha um monte de post-it na minha parede com vocabulário, pra me ajudar com vocabulário, regra que eu precisava lembrar. Assistia muito vídeo. Uma coisa que eu meti o louco e fiz assim foi ouvir áudio e ler livro. Gente, depois dos 3 meses, eu pensei o quê? Eu preciso começar a consumir mais áudio, mais inglês. E aí, eu vi alguma coisa de que se você vai dormir ouvindo o negócio, seu cérebro grava mais. É verdade? Não faço ideia, mas eu tentei. Então eu peguei audiolivro, porque na minha cidade tem biblioteca, e você tem acesso a alguns livros online, tipo, audiolivro dos livros de lá. Então eu fiz o cadastro, tudo e tal, e botei, assim, um livro que eu já conhecia de cor salteado, que era Crepúsculo. Mas assim, por quê? Porque eu já tinha assistido o filme 1 milhão de vezes. Eu nunca li o livro Crepúsculo, mas eu já tinha assistido, gente, muitas vezes. Então, em português eu sabia o que estava acontecendo. Eu botava o áudio, tipo assim, antes de dormir, porque eu tava muito cansada pra estudar. É outra coisa, estudar não é só tá ali bonitinho anotando, é outras coisas que você faz também. E como eu tava muito cansada pra estudar durante a semana, eu colocava, vou fazer coisas leves durante a semana e na folga eu pegava e sentava pra estudar. Então eu botava lá o áudio, enquanto eu tava limpando a casa, enquanto eu tava caminhando até a cidade. Gente, eu entendia? Não. Mas eu sabia o que estava acontecendo naquela cena porque eu tinha assistido o filme. Então eu ficava, tipo assim, eu ficava forçando, falava, meu Deus, o que eles falavam nessa cena? E aí eu sabia o que estava acontecendo só porque eu tinha assistido o filme, não porque eu estava entendendo totalmente o livro. E pareceu muito idiota no começo, porque eu não estava entendendo nada. Só que foi começando a ficar mais fácil. Mas é muito engraçado, a gente não combinou. Ela realmente tá falando, porque tem vídeo aqui no canal
que eu falo disso exatamente. Do inglês, que o nosso cérebro, ele é muito mais inteligente do que a gente imagina. Então, é como quando você vem pra cá, você tá 24 horas escutando inglês. E mesmo que no começo você não consiga entender, você entende o contexto. E daí, com o tempo, o cérebro vai formando ali as conexões. E um dia você tá escutando o áudio e você fala assim, nossa, essa palavra! E aí você começa... Eu comecei a ficar assustada quando eu comecei a entender, menina. Eu falei, gente, eu tô entendendo o que eles estão falando. Foi muito louco, gente, mas começa a acontecer real. E eu fui assim, escutando o livro todo. Quando eu já tava entendendo um pouco mais, e claro, além disso, nas minhas folgas estudando, eu não saía muito, abri mão de muito passeio, muitos dos meus amigos viajavam, pegava ali o pocket money, a mesadinha que a gente recebia, ia passear, ia turistar e viajava para outro país, e eu em casa estudando. Foi a minha escolha, foi a minha forma de ficar fluente mais rápido e de conseguir a prova mais rápido. Então, eu fazia um pouquinho de tudo, fui começando a entender mais o inglês depois de alguns meses, fui pro livro físico, fui num brechó, comprei um 50 tons de cinza por 50 centavos. Outro motivo, por quê? Porque é um livro, eu já tinha lido 50 tons de cinza, e é um tema que eu gosto. É um tema que eu gosto Mas a questão é, gente, não precisa só ser aulas chatas. Exato, esse é o segredo. Não adianta você pegar um livro, 20 verbos, que você não vai curtir, que você não vai gostar, você vai ler 2 páginas e você não vai memorizar. Tem que pegar algo que você goste. Mesmo que todo mundo fale que nada a ver. Tem que fazer isso sim. E livro, gente, é o conhecimento. Eu, como antiga professora, né, ex-professora, livro é o futuro de todo mundo. Mesmo hoje, que é uma época mais digital e tal, livros. Porque no livro você vai entender a gramática, mesmo que você não esteja vendo o porquê da gramática, mas você vê como colocar as palavras na ordem certa. Você vai ampliar o seu vocabulário. E pegue livros que você goste, de temas que você goste. Não importa qual é o tema. Até porque eu já tinha lido o livro e já tinha visto o filme 1 milhão de vezes também. Então, por mais que eu tava lendo ali em inglês, eu não tinha muita certeza do que eu tava lendo, eu sabia o que tava acontecendo naquela cena, porque eu lembrava o que tava acontecendo naquela cena. E o meu cérebro relacionava as duas informações e ia memorizando. Eu não sabia que estava acontecendo aqui dentro, mas estava acontecendo. No começo foi difícil, eu demorava tipo 2 dias para ler 2 páginas. Por quê? Porque eu ia com calma. Se eu não sabia uma palavra, eu pesquisava o significado da palavra. Depois foi ficando mais fluido. E assim, reforçando, tem que ser o que você gosta. Antes de sair do Brasil, quando eu tinha aquele gap de 6 meses esperando, eu fiquei no desespero. Eu preciso melhorar um pouquinho que seja o meu inglês. Só que o povo, assiste Friends. Gente, hoje eu amo Friends, só que na época eu não gostava. Não era uma série que me agradava. Eu gosto de coisa de fantasia. Aí você pede pra assistir essas comédias que é 20 minutos, 30 minutos o episódio, não prendia a minha atenção. E aí eu tentava forçar, não ia. Aí eu fiz o quê? Meti um Game of Thrones. Era a 3ª vez que eu tava assistindo Game of Thrones inteiro, um inglês britânico fudido pra bater na minha cara que eu não sabia inglês. Mas eu gostava da série, então comecei a botar. Primeiro eu coloquei a série em inglês com legenda em português. Aí eu fui passando, aí eu fui do nada, inglês com legenda em inglês. Eu não tava entendendo nada, gente. No Brasil, então, quando eu ainda tava no Brasil, aí que eu não entendia mesmo. Só que eu sabia o que tava acontecendo na cena e meu cérebro relacionava. Então, de novo, escolhe algo que você gosta, mesmo que não é o comum, que não é o que as pessoas falam que vai dar certo, que falam que vai ajudar. Faz diferença se você gostar.
E é o que eu fui fazendo aqui. Então, a rotina do voluntariado é muito puxada. A gente não pode mentir dizendo que você tem que se esforçar, você não vai melhorar seu inglês se você não estudar todo dia. Gente, se você realmente vem aqui e faz voluntariado, você sabe que não é a realidade conseguir estudar todo santo dia, porque é muito cansativo. Só que faz outras coisas, deixa pra estudar na sua folga e faz outras coisas que melhorem o seu inglês. E aí o cérebro vai memorizando, o cérebro vai aperfeiçoando. E tem que ter cara de pau também, de às vezes, perguntar. Nossa, você não pode sim. ficar quieto, né? Então, por exemplo, estamos trabalhando lá e falou... não sei o que é do toaster. Aí você fica assim, o que é toaster? É toaster? Gente, a gente pergunta. Até porque a gente no Brasil é muito influenciado pelo inglês americano. Aqui no meu canal, inclusive se inscreve no canal, mas aqui, né, no canal e onde a gente mora é o inglês britânico. Então, mesmo a gente treinando o inglês, quando chega aqui tem umas palavras que a gente nunca ouviu falar. Trousers. O que é trousers? O que é isso? Outra palavra aqui no americano é shrimps. Aí chega aqui... O que é shrimps? É camarão. Aí chega aqui é prawns. Não é camarão. É porque o shrimps é americano. Aí tá vendo? Por isso que eu não sabia o que é shrimp, gente. E no americano é shrimps. Aqui eles vão falar prawn. Pega o prawn, vamos cozinhar prawn. Você fala assim, que negócio é esse de prawn? Então, tem que ser... vai perguntando, tem que ter cara de pau mesmo, tem que sair perguntando. O que é isso, o que é isso? Mesmo que você ache que você está incomodando, pergunta mesmo, porque eles são pacientes. Eles são muito mais pacientes do que a gente Porque isso espera. vai mostrar que pelo menos você tá se esforçando. Até hoje, gente, eu ainda pergunto muito. A gente vai chegar em outro vídeo, falar no que eu tô trabalhando agora, mas eu basicamente saí do 8 pro 80, de repente não precisava tanto de inglês, agora eu preciso mais que ninguém. E aí, é um universo completamente diferente, eu não tô mais em care. E é um vocabulário que eu não tava acostumada. E eu tô constantemente lá, o que significa isso? O que significa isso aqui? O que é isso? E o meu chefe vive dando risada na minha cara, porque às vezes a gente tá numa conversa mó séria, aí eu do nada, tipo, o que é isso? Com uma cara de deboche, o que é isso? Ele se raiva, mas ele me explica, ele tem paciência, tem coisa que até eles sofrem pra explicar. E eles eles pesquisam. Como que a gente explica o que é isso aqui pra eles? E com toda a paciência do mundo, a maioria deles ajuda. Mas eu consegui ser demitida sem justa causa, com um chefe maravilhoso que conseguiu me botar no corte da empresa, e aí eu consegui receber benefícios e isso me ajudou. Eu acho que foi uns 10 mil, assim, se eu parar pra pensar. Em reais? Em reais. Se eu parar pra pensar em tudo que eu gastei pra vir. Mas, cara, realmente eu acho que foi uns 600 libras, 600 e pouca libras o visto, e o seguro-saúde, que na verdade o seguro-saúde é mais caro que o visto. E eles são valores separados. Tanto que você consegue, se você quiser passar num cartão de crédito e o outro no outro cartão, você consegue, porque são compras separadas. Mas o seguro-saúde é obrigatório. Não é opcional. Tem que pagar. Tanto, na verdade, ele paga primeiro. Você primeiro paga o seguro-saúde e depois ser autorizada a pagar o visto. Se caso o visto de vocês, né, se você tá planejando vir, for negado, o governo devolve o seguro-saúde, mas não devolve o valor do visto. Mas o valor do seguro-saúde você recebe de volta no mesmo cartão que você usou para pagar. Se o visto é recusado. E também é o mais caro, o seguro-saúde é o mais caro. Então você tem a maior parte do dinheiro de volta. Mas ainda tem um prejuízo. E tudo isso também